Irmãos, enquanto nós estávamos no momento do louvor, o irmão Fernando veio me perguntar a respeito do significado de uma palavra no hebraico que a gente estava cantando, e eu falei para ele que é sobre a cura de Deus, é sobre o Deus que nos sara. E, meus irmãos, ele falou para mim que havia uma manifestação forte de Deus nesse sentido, né, irmão Fernando? E eu expliquei para ele, é Setembro Amarelo. Deus vai curar pessoas aqui nessa noite. Eu creio nisso, meus irmãos. Como eu disse para vocês, nesse domingo, no próximo, nós vamos trabalhar nessa temática. E nesse domingo nós vamos ler uma mensagem muito forte que está aqui no Salmo de número 107. Mas nós não vamos ler o Salmo de uma vez só. Nós vamos ler de pouco em pouco. Por isso eu fiz a oração antes. Eu vou ler um pedaço, eu vou explicar e a gente vai passando por algumas etapas. E no decorrer da mensagem nós vamos orando a respeito de alguns assuntos que o Salmo vai falar para a gente. E o primeiro versículo desse Salmo diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O início de tudo, antes da gente entrar em qualquer assunto, antes da gente falar da fé que nós precisamos ter, eu quero lembrar a vocês duas coisas importantes que estão aqui, que é o início de todo esse salmo. A primeira coisa, rendei graças, seja grato ao Senhor. Ao longo dos anos eu tenho aprendido muito sobre a gratidão, meus irmãos, e preciso aprender mais, porque a gratidão não é sobre Deus, é sobre nós. Quando a Bíblia ensina que a gente precisa ser grato a Deus, não é porque Deus precisa que a gente seja grato. Também não é porque Ele quer corrigir filhos mal educados, embora esse também seria um bom motivo. Mas, meus irmãos, a gratidão é cura para a vida da gente. Alguém que passa tempo agradecendo a Deus pelas coisas que Deus tem feito, ele simplesmente está tirando o holofote dos problemas que acontecem na vida e está colocando o holofote na graça de Deus, nas coisas maravilhosas que Deus tem feito, e são muitas. Isso traz cura, isso traz leveza sobre a alma da gente. Então a primeira lição de cura nessa noite é render graças ao Senhor. E agora vem a parte fundamental para a gente entender todo o resto. Porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Isso é uma frase muito conhecida, repetida nas Escrituras, mas eu preciso que você entenda ela de verdade. Muitas pessoas estão sofrendo porque não conseguem acessar a Deus pela fé, porque creem num Deus diferente do da Bíblia. Eu encontrei muitas pessoas sofrendo ao longo da vida que diziam coisas do tipo assim: Deus deve me odiar, Deus está com raiva de mim. Eu já ouvi uma irmã, inclusive aqui dessa igreja, falando assim: eu devo ter jogado chiclete na cruz. Todo tipo de bobagem, não é? Porque às vezes a ideia que se tem de Deus é uma ideia baseada na figura de pai que se teve, baseada em coisas que ouviu a respeito de Deus, coisas do tipo: o meu pai foi um pai ausente, Deus é tipo isso. Inconscientemente as pessoas vão lidando dessa maneira. Eu quero que você preste atenção: Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Isso quer dizer, misericórdia, o que é isso? Traduzindo bem assim nos dias de hoje, Ele se importa, Ele não para de se importar. Deus não está interessado em ficar simplesmente castigando para ver o sofrimento da pessoa e coisas desse tipo. Não, Ele é bom, e por isso Ele quer ver você bem, Ele se importa. E Ele não vai parar de se importar com você. Mas pastor, se Ele é bom, e se Ele se importa, por que eu estou passando essas coisas? Eu não tenho uma resposta simples para isso. Mas eu preciso que você entenda um princípio. Ele responde à fé. Não é porque Ele vê você sofrendo, e Ele se importa com você, e Ele é bom, que necessariamente vai haver um agir de Deus diretamente sobre a sua vida. Ele é galardoador daqueles que o buscam.
existem princípios espirituais envolvendo a vida de todos os seres humanos. E uma coisa que você precisa entender para desfrutar disso tudo que nós vamos ler, é que tudo passa pela fé. E como é que está a sua fé? Se você crê num Deus distorcido do que a Bíblia ensina, se você carrega lá no fundo do seu coração ideias diferentes, ideia de um Deus egoísta, de um Deus opressor, de um Deus que parece um velho chato que não gosta de ver as pessoas se divertirem, e todo tipo de coisa, você não vai ter a fé no Deus verdadeiro, que é bom, e que se importa, e que não para de se importar com você. Então creia nisso, porque esse salmo, ele vai mostrar 4 tipos de situações que as pessoas estão em angústia. E talvez você que tem enfrentado um período de angústia na sua vida, você se enquadre em um desses 4 tipos de pessoas. E a gente vai ler pedacinho por pedacinho do salmo. E cada vez que a gente terminar de entender a respeito dessas categorias que o salmo vai colocar para a gente, nós vamos orar pela vida dessas pessoas. E a mensagem dessa noite é sobre a cura da angústia. Creia que existe um Deus bom, que se importa ao ponto de curar você dessa angústia que tem consumido o coração. O verso 2, acompanhe aí na sua Bíblia. Digam-no os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direto, para que fossem às cidades em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Aleluia. A primeira categoria que a gente tem aqui nesse texto é de pessoas que sofreram na mão de inimigos. Aqui não deixa claro sobre qual período da história de Israel estava falando, mas eu vou tratar de uma maneira bem geral, para que você entenda que isso pode se aplicar à sua vida. Não é simplesmente o povo que saiu do Egito, ou talvez do cativeiro babilônico, está falando de pessoas que vieram de várias regiões diferentes, e Deus libertou essas pessoas das mãos dos seus inimigos. Então eu quero dizer para você, que sofreu na mão de alguém, talvez na mão da sua própria família, talvez nas mãos do nosso inimigo, dos demônios que estão operando nessa terra, tendo declarado guerra àqueles que seguem a Jesus. Tem a ver com esse tipo de gente que carrega sofrimentos profundos do seu passado. E o texto diz para a gente que o Senhor os libertou dessa situação, mas que essas pessoas se encontraram num deserto, e nesse deserto, a alma deles, presta atenção que quando a Bíblia fala de alma, está falando do nosso mundo interior, não necessariamente vai estar falando do seu espírito, daquela sua essência eterna, mas do seu mundo interior, das suas emoções, às vezes da sua racionalidade. A alma dessas pessoas estava faminta e sedenta. E meus irmãos, como tem alma sedenta no nosso meio, como tem alma faminta, deixa eu explicar para você o que é isso. É aquela alma que falta alguma coisa para ser feliz. Sabe, que está sempre à procura de algo para se preencher, porque ainda não foi preenchido completamente. E essa sede, às vezes, se manifesta na vida da pessoa na forma de uma carência muito grande. E às vezes a pessoa se submete a vários tipos de relacionamentos ou possibilidades.
às vezes relações abusivas, às vezes relações que Deus abomina, às vezes coisas abertamente pecaminosas que vão levar a pessoa para o erro, mas a sede é tão grande dentro delas, que elas são capazes de qualquer coisa para preencher essa sede. Eu quero dizer para você que sente esse vazio no seu coração, tem jeito. Essas pessoas estavam no deserto sem rumo nenhum. Além de estarem com fome, além de estarem sedentos em sua alma. Essa figura do deserto é muito forte. O texto mostra que elas iam andando sem direção, porque quem não encontrou ainda um objetivo na vida, quem não entendeu ainda o propósito de Deus sobre a sua vida, qualquer caminho serve. Imagina alguém andando de ônibus errado a vida inteira, sem conseguir chegar no seu destino, porque só quem sabe o seu destino é aquele que te fez, só quem sabe o seu propósito é aquele que fez você. E se você não entendeu ainda para que você está aqui, se você ainda não se relacionou com Deus a ponto dele revelar para você propósitos eternos sobre a sua vida, é assim que você se encontra, perdido, sem rumo, qualquer caminho serve, cada hora da vida está num rumo diferente, carente, sedento, sempre procurando algo para si. Eu não estou aqui nessa noite para botar peso sobre a sua vida, eu estou aqui para dar uma boa notícia. Sabe o que aconteceu com essas pessoas? Na sua angústia, clamaram ao Senhor. E o que o Senhor fez? O Senhor deu destino para elas, olha só. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direto, para que fossem à cidade em que habitassem. Deus deu direção, deu rumo para elas. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por sua maravilha, para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa. O que é isso? Matou a sede daquela alma que estava se sentindo seca, e fartou de bens a alma faminta. Aquela alma que de repente sempre estava precisando de algo para se preencher, agora foi farta, a sua sede foi saciada e ela foi conduzida à direção. Antes de eu passar para a próxima, nós vamos clamar por essas pessoas. Se coloca de pé no seu lugar. E você que se encontra nesse nível de angústia, você vai clamar ao Senhor. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Se você está passando por isso, você vai puxar lá do fundo do seu coração um verdadeiro clamor diante do Senhor. Mas se você não está passando por isso, você vai clamar, porque tem pessoas aqui passando por essa situação, e você vai clamar por essas pessoas, amém? Feche seus olhos e comece a clamar ao Senhor. Clamor, igreja. Código C. Meu Deus, da angústia nós clamamos ao Senhor, que nos livra. Nós oramos por cada pessoa que se sente sedenta, que tem tentado preencher o seu vazio com vícios, com relacionamentos, com entretenimento, com tantas coisas, meu Deus, mas nós entendemos que só o Senhor é capaz de preencher o vazio de cada coração. Venha, meu Deus, em nome de Jesus, e bota um ponto final nessa angústia, que nessa noite, meu Pai, eles tenham fé suficiente na Tua bondade, na Tua misericórdia, e encontrem no Senhor a referência certa para as suas vidas, em nome de Jesus, amém, aleluia. Rendam graças ao Senhor, aplaudam a Ele, glória a Deus. Podem se assentar.
A segunda categoria de pessoas aprisionadas em angústia, a partir do verso número 10. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Aleluia. Se no primeiro grupo de pessoas nós encontramos aqueles que haviam feito mal a elas, que tinham sido aprisionadas pelo inimigo, aqui nós vemos um nível de aprisionamento diferente. O texto diz que essas pessoas estão prisioneiras porque elas rejeitaram a palavra de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. O que é isso? Meus irmãos, existem muitas situações de problemas na nossa própria alma, angústia que nós carregamos dentro de nós, que são puramente consequência dos erros que nós cometemos. Não tem a ver simplesmente com coisas que nos fizeram, mas coisas que nós mesmos fizemos, e nós estamos naturalmente colhendo as consequências disso. De Deus não se zomba, meus irmãos, aquilo que o homem plantar, ele também ceifará. E não tem como, eu disse para vocês que existem leis espirituais que regem as nossas vidas. Eu gosto sempre de dar esse exemplo, em muitas pregações eu uso. Você conhece as leis da física, a lei da gravidade, por exemplo. Embora você possa não saber descrevê-la do ponto de vista da física, você sabe que se eu pular daqui de cima, eu vou cair ali embaixo. Existe uma força me puxando para baixo. Eu não posso chegar na beira de um penhasco e falar assim, eu não concordo com a lei da gravidade. Isso é moralismo religioso. É um Deus opressor que fica criando essas leis. Eu sou livre. E eu pulo do penhasco. E eu me arrebento lá embaixo. Aí eu falo, Deus me castigou. Em certo sentido, sim, porque Ele criou a lei da gravidade. A Bíblia está cheia de preceitos de Deus. A Bíblia está cheia de ensinos de Deus. E quando você tenta quebrar um princípio, é o princípio que quebra você. Aqui nós temos pessoas que desprezaram o conselho de Deus. Irmãos, eu vi muitas pessoas sendo criadas dentro do Evangelho, ensinadas desde pequenas no caminho do Senhor. E de repente, quando chega em um dado momento da vida, decidem voluntariamente fazer tudo o contrário daquilo que eles foram ensinados. E aí não tem como, um monte de coisa vai dar errado. Essas pessoas vão se tornar, sim, prisioneiras, escravas, aprisionadas de todo tipo de angústia e sentimentos e situações, por conta de terem desprezado o conselho de Deus. E o que essas pessoas fizeram? Você que tem vivido isso, você que tem se sentido aprisionado com cadeias de ferro, por erros que você mesmo cometeu, presta atenção o que elas fizeram. Então, aliás, antes disso, tem um detalhe importante no verso 12. De modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Talvez a sua tradução traga de uma maneira um pouquinho diferente. Às vezes o tradutor tenta explicar um pouco o texto para fazer algum sentido. Mas entenda que literalmente do hebraico, o que está sendo dito ali é, lhes abateu com trabalhos o coração. Trabalho aqui no sentido de esforço. Esse versículo está falando que essas pessoas estão lidando nas suas emoções, no seu coração, com um trabalho, um nível de esforço que as outras pessoas não estão.
que por conta dessas coisas que elas viveram, a vida interna delas, a vida emocional delas, é acometida por um tipo de peso que as outras pessoas não têm. Você se sente assim, que de repente, às vezes, uma coisa que para as outras pessoas é muito mais fácil de lidar, para você, às vezes, é muito mais difícil, parece que você está sofrendo muito mais por uma coisa que as pessoas olham e dizem, isso é desse tamanzinho. Há um trabalho sobre o coração, há um esforço, há uma fadiga, há uma labuta. É esse que o sentido original do termo aqui no hebraico traz, sobre o coração, ou seja, sobre a sua vida emocional. É essa categoria de pessoas. O que aconteceu com elas? Verso de número 13. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Existe um Deus que é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E Ele quer quebrar todas essas cadeias de ferro que prendem a sua vida. Será que tem alguém com fé para da sua angústia clamar ao Senhor? Vamos ficar de pé e vamos clamar por esses que se encontram aprisionados por conta de decisões erradas, por conta de caminhos errados. Levante a sua voz e comece a clamar ao Senhor. Se você se encontra nessa situação, clame por você. Se você não se encontra, clame por alguém. Sim, meu Deus, ouve o clamor do teu povo nesse momento, meu Pai. Independente do que aconteceu no passado, meu Deus, há fé no coração, há arrependimento no coração, e por isso da angústia clamamos ao Senhor, que é capaz de despedaçar toda prisão, que é capaz de despedaçar toda porta de bronze que estiver na nossa frente. Em nome de Jesus, que haja libertação e cura sobre a vida de cada um desses. Em nome de Jesus. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Aplaudam ao Senhor. Pode se assentar. Terceira categoria de gente angustiada. A partir do verso 17. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graça e proclamem com júbilo as suas obras. Esse grupo, essa categoria de pessoas que estão aflitas, tem semelhança com o anterior, porque também são pessoas que estão sofrendo consequências, caminho de transgressão e iniquidades, e essas coisas levaram ao seu sofrimento. Mas aqui nós temos uma palavra no início, que descreve essa categoria de uma maneira um pouco diferente da anterior. Aqui fala os estultos. Que palavra é essa? Eu fui estudar no hebraico para saber os significados originais que ela carrega. Estulto não é uma palavra que a gente usa muito na língua portuguesa,
mas às vezes é traduzido como idiota, como louco, como aquele que se rebela contra a sabedoria. O que é isso? É uma pessoa com problema mental, abertamente, um doido, sabe, que queima dinheiro, joga pedra nos outros, essas coisas assim? Não, porque senão haveria sobre eles inocência. E não é isso que o texto está mostrando para a gente. Aqui está falando de um nível que, na verdade, faz com que eles saibam exatamente o que eles estão fazendo. Eles não são doidos, clinicamente falando, eles são estultos. O que eu entendo com relação a isso? É algo que aponta realmente para o funcionamento da mente. É uma situação em que a mente da pessoa não funciona de maneira normal como de outros. Por isso que é chamado de tolo, às vezes de qualquer outra coisa. Isso soa ofensivo para a gente, meus irmãos, mas eu quero que você entenda isso de uma maneira bem aberta, sabe? Talvez você se sinta assim. Você não é alguém que tem um problema mental ao ponto de ser inocente das coisas que faz, de não sofrer consequências daquilo que tem feito, mas talvez você olhe para dentro de você e perceba: a minha mente não funciona como das outras pessoas nesse sentido. Talvez você se entenda como um neuroatípico, talvez você nem saiba o que é isso, mas talvez você olhe para dentro de você e perceba: mano, eu não sou normal não, tá doido? Tem alguma coisa de muito errada dentro de mim, porque não é possível. Talvez você mesmo vire para você e fale: eu devo ser doido, devo ter algum problema para chegar e fazer umas coisas dessas, como eu fiz. E eu conheço muitas pessoas assim. Talvez, em alguns momentos, eu seja essa pessoa. De olhar para dentro de mim e falar assim: velho, eu não sou normal. E aí, com isso, coisas vão se desdobrando. O texto fala para a gente de consequências do que essas pessoas fizeram. E elas hoje estão em angústia. Hoje elas estão sofrendo por conta da sua própria estultícia. Será que tem jeito para esse tipo de gente? A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Você sabe o que é isso? Isso é um dos sintomas da depressão. Uma das coisas que a depressão faz com a pessoa é mexer com o sono. Ou dorme demais, ou não quer dormir. Não tem vontade de levantar da cama às vezes. Mas uma das coisas que é assim, marca registrada, na maior parte dos casos de depressão, se eu estiver errado, nossas psicólogas presentes me corrijam, são distúrbios alimentares. É uma pessoa que ela quer comer além da conta, ela está tão angustiada que vai no piloto automático, abre a geladeira e fica procurando assim, ó, alguma coisa que te traga alívio, ainda que sensorial, no seu paladar. E às vezes é a pessoa que a sua alma, como disse o texto, ou seja, o seu mundo emocional, não quer saber mais de comida. Ela não quer comer, ela perde o apetite, ela não tem fome. E além disso, o texto ainda fala de algo perigoso. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Como que alguém está com um problema tão sério na sua alma? Algo muitas vezes subjetivo, algo interior, a ponto de chegar às portas da morte. Talvez você esteja se sentindo nesse lugar de sombra da morte, flertando com pensamentos de morte, com ideação suicida dentro de você. E você entende, isso não está certo. Isso não está normal. Alguma coisa precisa acontecer. Será que tem jeito para você?
Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Presta atenção agora. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Você tem noção do que é o próprio Deus enviar a palavra dele para alguém? Quem aqui já leu o início da Bíblia? Gênesis 1:1. O início ali, os primeiros versículos da Bíblia. Eu tenho certeza, meus irmãos, eu nunca fiz uma pesquisa, mas eu tenho certeza que o primeiro capítulo de Gênesis é o texto mais lido pelo povo de Deus. Porque todo início de ano o pessoal fala, vou ler a Bíblia inteira. Pelo menos o primeiro capítulo você leu. E aí, você lê que Deus libera a palavra dele. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E para cada coisa que Deus fala, coisas que não existem passam a existir. Pelo poder da palavra de Deus, as coisas foram criadas. A palavra do Senhor é algo muito poderoso. Imagina Deus enviar a palavra dele para alguém. Você já recebeu uma palavra que você tinha certeza que era de Deus? De alguém chegar para você e falar algo. Senti de Deus sobre a sua vida isso, isso e isso, que você não contou para ninguém. Irmãos, é um privilégio muito grande a palavra do Senhor ser enviado para alguém. É por isso que Satanás tenta impedir que a Bíblia chegue às pessoas. Em boa parte do mundo onde a igreja é perseguida, a primeira coisa que se faz é proibir a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Olha o que Deus fez com essa categoria de pessoas que clamaram a Ele na sua angústia. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que era mortal. Deus está enviando a palavra dele sobre você nessa noite. Você veio aqui nessa noite para receber uma porção da palavra do Senhor. A Bíblia foi aberta. E ela está chegando ao seu coração. O Senhor está enviando a palavra, e a palavra te cura. A palavra livra você desse laço de morte que tem rondado a sua vida. Por isso, nós vamos clamar agora, porque da minha angústia clamei ao Senhor. Esse é o princípio. Se coloca de pé nesse momento. Você que tem passado por isso, creia nisso. Creia, existe um Deus que é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Ele ouve o clamor daqueles que com fé têm orado a Ele. Levante a sua voz nesse momento e comece a clamar por essas pessoas que têm tido esse nível de angústia em suas vidas. Pode começar. Meu Deus, nós clamamos nesse momento por aqueles que enfrentam problemas a nível de funcionamento da sua própria mente, capaz de atrair com isso todo tipo de problema sobre si, que tem enfrentado distúrbios relacionados à depressão, que tem tido pensamentos de morte, que tem sofrido esse nível de angústia. Nós clamamos ao Senhor, o dono da palavra criadora, o dono da palavra que sara, que cura, que liberta. Clamamos ao Senhor e que seja derramado sobre cada coração necessitado a cura para esse tipo de angústia, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Rendam graças ao Senhor, aplaudam o Senhor. Aleluia, pode se assentar. É o princípio da gratidão, que foi a primeira coisa que foi dita no início desse salmo. Para cada categoria, cada pessoa que encontra livramento no Senhor, salvação no Senhor, o texto chama, agora é hora de agradecer, agora é hora de render graças ao Senhor. A quarta e última categoria, está lá no verso de número 23.
Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até aos céus, desceram até aos abismos. No meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e glorifiquem no conselho dos anciãos. A gente falou até agora sobre pessoas que alguém fez mal para elas e por isso elas carregam dentro de si essa angústia. Nós encontramos pessoas que, por conta daquilo mesmo que elas fizeram, carregam angústia dentro de si. Encontramos aquela categoria que o texto chama de estulto. Mas agora a gente tem uma categoria de alguém que não tem a ver com nenhuma dessas coisas. É alguém que simplesmente está cruzando uma tempestade. Irmãos, às vezes, não tem a ver com problemas internos, com a maneira como a gente lida com as nossas emoções. Às vezes a vida é difícil mesmo. Às vezes a gente está no meio da angústia, por quê? Porque as ondas subiram, o vento está muito forte e a gente não está aguentando. Nós que estávamos em viagem missionária, lá para a Ilha do Marajó, há poucos dias atrás, nós vimos um pouquinho do que é estar num barco no meio de uma ventania. Estávamos num culto, e num culto justamente lá, como é que fala mesmo? Não, na proa, eu sempre confundo, é a proa, né? Não, lá na ponta, na proa, é isso, na proa do navio. A gente resolveu fazer um culto lá, e aí o navio entrou na baía, e começou a sacudir tudo, e bem fez a irmã Valéria, que já foi pro chão logo de cara, e ficou lá adorando, do jeito que ela faz geralmente nos cultos. Irmãos, a gente começou a celebrar, e começou cada um segurar o outro, e eu estava tocando violão, e como é que eu ia segurar em algum lugar? Aí o pastor Luiz foi e agarrou nas minhas costas, mas eu não tenho certeza se ele estava tentando me segurar, ou se ele estava se segurando em mim. Eu sei que chegou um momento que a presença de Deus veio sobre nós de um jeito que a gente começou a celebrar, que outras pessoas até chegaram para ver, não é? Eu pulava, meus irmãos, mas quando o meu pé chegava no navio, não estava no mesmo chão, já tinha mudado de lugar. E todo mundo, imagina irmão McKinley, né? McKinley nem gosta de pular, né, McKinley? Numa situação como essa, todo mundo assim, ó, Valmizinho, eu olhava assim, que festa doida. Mas a gente estava num ambiente, como é que eu posso dizer, razoavelmente seguro. O texto descreve para a gente uma situação em que eles veem lá as alturas e o abismo. Situação de ondas gigantescas, em que a pessoa não tem mais recurso, perderam todo o tino, não tem mais chão sobre os seus pés, está tudo sendo sacolejado. Aí vai fazer o que com essa pessoa enfrentando uma grande tempestade? Ah, vou mandar para terapia. Imagina, irmã Liliane, a pessoa lá sentada e a psicóloga fala, você não tem problema nenhum não, o problema é o problema. O problema está do lado de fora. É um monte de coisa muito maior acontecendo. O que a gente vai fazer? Não, eu vou te ensinar agora a lidar com seus problemas interiores. Não, é uma tempestade, é real, é um problema concreto. Eu e a minha família estamos a ponto de descer ao abismo, de tão feia que está a situação. O que se pode fazer numa situação como essa, meus irmãos? Olha só, desceram até os abismos, no meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. O problema é concreto, mas atinge a gente por dentro, na nossa alma, de uma maneira geral. Aí o que a gente faz numa hora dessa?
Andaram, cambalearam como ébrios, perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Você crê que existe um Deus que é maior do que a tempestade? Às vezes parece que os crentes estão crendo num Deus que não é o da Bíblia, sabe? Um Deus que não tem poder, ou se tem poder não se importa. Não é isso que a gente está lendo, gente. A história preferida do meu filho mais novo, de 3 aninhos, e toda noite eu tenho que contar a mesma história, cada dia ela ganha mais detalhes, é Jesus andando sobre as águas. Uma coisa eu tenho certeza, ele vai crescer aprendendo que Jesus é poderoso para acalmar a tempestade. Creia nisso, não importa o tamanho da tormenta que você esteja atravessando, da sua angústia, tenha fé. Creia que existe um Deus que faz acalmar as ondas, que faz cessar o vento e que faz com que você chegue finalmente a um porto seguro. Vocês repararam o que aconteceu depois que eles chegaram ao porto seguro? O texto fala que o coração deles se encheu de alegria. Presta atenção, vai passar. Não sei o que você está passando. Deixa eu olhar aqui para a câmera, para você que está me vendo de longe. Eu não sei o que você está passando, o tamanho da tempestade que você está passando. Mas presta atenção, toda tempestade passa. Você vai chegar ao porto seguro. E eu convido você agora, nesse momento, a clamar aquele que é maior do que a tempestade, que tem poder para acalmar, para trazer calmaria. Vamos ficar de pé e vamos clamar por esses que estão enfrentando grandes crises, grandes tormentas. Aleluia, começa, se você está vivendo paz, clame por aqueles que não estão. Tem muita gente sofrendo. Eu clamo, meu Pai, por aqueles que estão num leito de hospital nesse momento, assistindo essa mensagem. Eu clamo para que haja fé no coração deles, meu Pai, e oro junto com eles, junto com todos esses que estão enfrentando todo tipo de tribulação, enfermidade, aqueles que não puderam vir para o culto hoje porque não se sentem bem, seja fisicamente, seja emocionalmente, por conta de tempestades que estão atravessando. Da nossa angústia, nós clamamos ao Senhor, venha, meu Deus, que haja calmaria, que a tempestade pare agora, em nome de Jesus, aleluia, aplauda o Senhor, rendam graças, que haja alegria. Pode se assentar, termina aqui falando, né? Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-me também na assembleia do povo. Isso que você está fazendo, sabe? Tem que vir para o culto, agradecer ao Senhor, reunir com os irmãos, testemunhar o que aconteceu e todo mundo celebrar junto. E fala aqui também da assembleia menor, reunião pequena dos líderes. Tem que ter louvor, tem que ter gratidão por tudo que o Senhor tem feito. A parte final do Salmo, meus irmãos, eu não vou explicar pedacinho por pedacinho. Eu vou fazer uma leitura, mas eu quero que você repare nessa leitura. Porque no meio dessa leitura a gente vai ver o poder de Deus. E que embora Ele seja um Deus bom e a sua misericórdia dure para sempre, coisas ruins vão acontecer. Porque, como eu disse para vocês ao longo da mensagem, existem leis espirituais. Existe uma lei chamada lei da semeadura. Aquilo que as pessoas fazem, elas colhem. Mas eu quero que, além disso, vocês consigam olhar para esse texto e ver o tamanho do poder do Deus que nós servimos. A partir do verso 33. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de águas e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem, semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito
e o gado deles não diminuiu, mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho, mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Aleluia. A única coisa que eu quero destacar, e eu já quero chamar aqui o Ministério de Louvor para assumir sua posição, é que no finalzinho nós lemos assim: os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte, fecha a sua boca. Quem é reto vê o agir de Deus e a alegria no seu coração. Vê o que Deus fez e ele não consegue ficar de boca fechada, ele adora o Senhor. Mas a pessoa que não está reta diante de Deus, o que ela faz? Ela não consegue adorar, ela olha e meio que desdenha, a boca dela fica fechada diante disso. Eu quero perguntar para você, quem crê que Deus liberou o agir dele aqui nessa noite e curou pessoas aqui nessa noite? Você vai ficar de pé e você vai se alegrar na presença do Senhor. Rendam graças ao Senhor. Amém. Enquanto o Ministério de Louvor vai se preparando para tocar, para cantar, para nos ministrar uma canção, eu quero que você feche os seus olhos e comece a render graças ao Senhor. Já agradeça por aquilo que você pediu a Ele, ainda que você não tenha tido tempo de ver a consequência dessa oração. Pela fé já tome posse e comece a agradecer ao Senhor. Comece a lembrar da bondade dEle sobre a sua vida, da misericórdia dEle sobre a sua vida. Levante a sua voz e renda graças ao Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai. Nós cremos que o Senhor liberou cura sobre cada pessoa com o coração aberto, com fé, aqui nesse ambiente, meu Deus. Glorificado seja o Teu nome, reconhecemos o poder do Senhor, o poder da Tua palavra liberada, meu Pai. Em nome de Jesus, que haja sempre gratidão em nossos corações. Aleluia! Vamos adorar a Ele. Te amo, Deus, Tua graça nunca falta. Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o seu Espírito Santo seja com cada um de vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado por essa terra. Amém, amém. Deus abençoe a todos, uma boa semana para cada um de nós.